Olá, futuros e futuras doutoras, bora estudar? Meus queridos, hoje daremos continuidade à matéria do processo constitucional com um capítulo muito importante sobre a história do controle de constitucionalidade dentro das constituições federais brasileiras. Sentiu que o assunto é bom, né? Então vamos começar. Iniciaremos nosso estudo pela primeira Constituição Nacional, que é datada do ano de 1824. Na Carta Magna em questão, há a ausência de controle de constitucionalidade e da noção de supremacia do texto constitucional. Era assim no mundo inteiro. Documentos ordinários eram mais relevantes do que a própria Constituição. Por exemplo, o Código Civil francês de 1804 tinha mais força hierárquica do que a Constituição do país. Então, nota-se que o direito constitucional da época ainda não possuía a força que hoje possui. Um exemplo gritante disso é a liberdade de locomoção, que é garantida na Constituição de 1824, contudo, não é capaz de impedir a escravidão, que só foi abolida com a Lei Áurea em 1888, uma lei infraconstitucional que está abaixo da Constituição. A Constituição que se segue, de 1891, traz em seu bojo apenas a previsão do controle difuso de constitucionalidade, que iremos detalhar em aulas futuras. Há evolução no controle constitucional, mas nenhuma muito relevante. Na sequência, temos a Constituição de 1934, que traz novamente o controle difuso de constitucionalidade, além de introduzir o controle concentrado, ao manifestar a primeira ação de controle concentrado de constitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade interventiva. O Procurador-Geral da República poderia ajuizar para assegurar a observância de princípios constitucionais sensíveis. Evoluímos, mas pode ficar melhor, não é? Na Constituição de 1937, à época de Getúlio Vargas, mantém-se o controle difuso de constitucionalidade, porém, apresenta retrocesso de caráter não democrático, tendo em vista que o presidente poderia submeter lei declarada inconstitucional novamente ao parlamento, suspendendo a decisão judicial. Sob tal ótica, a Constituição, infelizmente, perdeu uma evolução já conquistada. Mas, na Constituição seguinte, de 1946, novamente se manteve o controle difuso de constitucionalidade. E com a Emenda Constitucional de 1965, além da reforma tributária, pela primeira vez previu-se a ação direta de inconstitucionalidade genérica, chamada de representação contra a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Lentamente, o direito constitucional vai ganhando forma, poder e proteção. Vai vendo. A próxima Constituição, do ano de 1967, manteve as modalidades de controle anteriores, sem muitas mudanças, até que surge a nossa amada Constituição de 1988, que foi tão boa que vigora até hoje. Nela, há a consolidação dos mecanismos de controle de constitucionalidade. O nosso sonho constitucional foi realizado. Sendo assim, vamos analisar as previsões de ações de controle de constitucionalidade da nossa Constituição. Agora é a hora de pegar o vade-mecum e ler a lei pura. Eu sei que você gosta. Vamos começar
com a ação direta de inconstitucionalidade interventiva, prevista nos artigos 34, inciso 7 e 36, inciso 3. Artigo 34 da Constituição Federal. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para, inciso 7, assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. A linha A. Forma republicana, sistema representativo e regime democrático. A linha B. Direitos da pessoa humana. Vai lembrando das cláusulas pétreas, meu lindo. A linha C. Autonomia municipal. A linha D. Prestação de contas da administração pública, direta e indireta. A linha E. Aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Artigo 36. A decretação da intervenção dependerá, inciso 3º, de provimento pelo Supremo Tribunal Federal de representação do Procurador-Geral da República, na hipótese do artigo 34, inciso 7, e no caso de recusa à execução de lei federal. Vimos que o STF sempre aparece no controle de constitucionalidade. O Poder Judiciário é presente. Mas e o Poder Legislativo? Cadê ele? Ele aparece? Claro que sim! Ele participa através do Senado Federal, no controle de constitucionalidade difuso, lá no artigo 52, inciso 10, que diz: compete privativamente ao Senado Federal, inciso 10, suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que existe cláusula de reserva de plenário dos tribunais para declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, elencado no artigo 97, que diz: somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Vamos recordar que maioria absoluta é a metade mais um. No caso do Senado Federal, seria 41 senadores. A Constituição de 1988 ainda traz premissas sobre a ação direta de inconstitucionalidade genérica, no seu artigo 102, que diz: compete ao Supremo Tribunal Federal precipuamente a guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 1, processar e julgar originariamente, a linha A ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. A linha B. O pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade. Inciso 3. Julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância quando a decisão recorrida. A linha A. Contrariar dispositivo desta Constituição. A linha B. Declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. A linha C. Julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. A linha D. Julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Parágrafo 1º. A arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente desta Constituição será aplicada pelo Supremo Tribunal Federal na forma da lei. Parágrafo 2º. As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Parágrafo 3º. No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3 de seus membros. Novamente, o STF com função essencial sobre o controle de constitucionalidade. Vai vendo. Ainda na Constituição Federal de 88, temos sobre quem pode propor uma ação direta de inconstitucionalidade e uma ação declaratória de constitucionalidade. Vejamos o artigo 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade, inciso 1, o Presidente da República. Inciso 2, a Mesa do Senado Federal. Inciso 3, a Mesa da Câmara dos Deputados. Inciso 4, a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Inciso 5, o Governador de Estado ou do Distrito Federal. Inciso 6, o Procurador-Geral da República. Inciso 7, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Inciso 8, partido político com representação no Congresso Nacional. Inciso 9, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Parágrafo 1º. O Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 2º. Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Parágrafo 3º. Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato normativo, citará previamente o Advogado-Geral da União, que defenderá o ato ou texto impugnado. Parece que estamos lendo um poema. É linda, não é, doutor? Eu sei que você acha lindo. Depois de te emocionar com essa leitura da nossa Constituição, vamos fazer uma breve revisão e exercitar o conhecimento. Tá aí ainda, né? Vamos comigo. Vimos que o controle de constitucionalidade avançou paulatinamente no decorrer da história brasileira. A nossa primeira Constituição nem sequer tinha previsão de controle de constitucionalidade. Olha que loucura! A Constituição de 1981, no entanto, traz o controle difuso de constitucionalidade. A Constituição de 1934 mantém o controle difuso e traz uma inovação: a ação declaratória de constitucionalidade interventiva. Temos um pequeno retrocesso com a Constituição Federal de 1937, mas recupera-se na subsequente e na Emenda Constitucional de 1965, pela primeira vez, a ação direta de inconstitucionalidade genérica é citada. Por fim, culmina-se na Constituição Federal de 1988, fruto de toda essa evolução e adaptação, trazendo em seu bojo a ação direta de inconstitucionalidade interventiva, a ação direta de inconstitucionalidade genérica, bem como a arguição de descumprimento de preceito fundamental, contemplados pelo STF. Ainda no texto da Constituição, temos que o Senado Federal pode suspender no todo ou em parte decisões do STF, por maioria absoluta de votos.
e são legítimos para propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade, os nomes elencados no artigo 103. Feita essa revisão, vamos fazer questões, porque não basta saber, é preciso provar que sabe, certo? Vamos lá! Conforme o artigo 52 da Constituição Federal, qual órgão tem legitimidade para suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal? Letra A. Superior Tribunal de Justiça. Letra B. Câmara dos Deputados. Letra C. Conselho Nacional de Justiça. Letra D. Senado Federal. Letra E. Procuradoria-Geral da União. Esse é o momento que você sorri e diz: essa daqui eu sei. Qual a resposta, doutor? Isso mesmo. Letra D. Próxima questão. É legitimado para propor a ação declaratória de constitucionalidade. Letra A. O advogado-geral da União. Letra B. Um partido político. Letra C. Uma entidade de classe de âmbito nacional. Letra D. O presidente de um tribunal regional federal. Letra E. O presidente do Conselho Nacional de Justiça. Antes de mais nada, vamos analisar cada questão com cuidado para entendermos o porquê de cada coisa. As letras A, D e E são incorretas porque não são citadas no artigo 103 da Constituição Federal, que fala sobre quem tem legitimidade para propor ações diretas de inconstitucionalidade ou ação declaratória de constitucionalidade. Sendo assim, nos resta a letra B e a letra C. A letra B está incorreta porque, de acordo com o artigo 103, inciso 8, partido político pode propor as devidas ações, mas um partido político com representação no Congresso Nacional. A alternativa não traz esse detalhe, que é um detalhe importante. Doutores, detalhes importam. Então, faz com que a alternativa B seja incorreta. Resta a alternativa C, uma entidade de classe de âmbito nacional, que é a redação do artigo 103, inciso 9, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Nossa alternativa correta. Vamos para a nossa última questão, a mais difícil. 20 minutos de aula, você não sabe mais o que está fazendo da sua vida, mas vamos acertar essa questão, porque saber é poder, doutor. Foco. Julgue os itens a seguir. A arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente da Constituição será apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça na forma da lei. Acho o erro dessa afirmação, doutor. Superior Tribunal de Justiça? Senti falta do STF. Controle de constitucionalidade tem o STF em quase tudo, doutor. E nessa arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF não é diferente. O Supremo Tribunal Federal tá junto. Não é o Superior Tribunal de Justiça, isso não é função dele. Então, a primeira afirmação está incorreta. Vamos para a afirmação 2. O governador do Acre tem legitimidade para declarar ação direta de inconstitucionalidade. Vamos voltar para o artigo 103 da Constituição Federal. Lá no seu inciso 5, diz que o governador de estado ou do Distrito Federal pode sim propor uma ação direta de inconstitucionalidade. E o Acre, por ser um dos estados da nossa federação, tem a premissa básica. O governador de lá tem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade. A alternativa 2 é correta.
Vamos para a alternativa 3, que diz: as decisões do STF nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade não produzirão eficácia contra todos, ou seja, não terão efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Qual o erro dessa afirmação, doutor? Exatamente, as decisões do STF, nosso órgão de cúpula, tem sim eficácia contra todos e tem efeito vinculante, conforme o parágrafo 2º do artigo 102 da Constituição Federal. Logo, isso faz com que a nossa afirmação terceira esteja incorreta. A afirmação 4 diz que o STF tem legitimidade para processar e julgar a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Essa é a redação do artigo 102, inciso 1, a linha A. O que torna a nossa vida mais fácil, fazendo a afirmação 4 se tornar correta. Agora vamos analisar as questões. Ao fazermos nossa análise, percebemos que o gabarito da questão é a letra D. Apenas as afirmações 2 e 4 estão corretas. Essa aula superou todos os limites de expectativa. Quase meia hora de aula. Mas eu espero que tenha ficado claro todos os conceitos. Lemos bastante a Constituição, a lei propriamente dita. Espero que tenha gostado e aprendido. Bons estudos e até o próximo vídeo!